Boa noite, meus irmãos. A vida dá voltas, né? Há muito tempo atrás, o meu pai falava nessa tribuna, aqui no Sebastião Marte. Muito amigo do seu Jorge Cauí. Quando eu era muito pequeno, eu era aquele que passava entre eles, 1959, 1960, e nós estávamos vendo o movimento espírita nas pessoas do seu Jorge Barata, do Mário Barata, nas pessoas do seu Jorge Cauí, tinham 2 militares também, e eu andava entre eles e via nascer esses pontos de luz que Brasília tem, divulgando a doutrina dos espíritos. E a espiritualidade, ela foi extremamente gentil comigo, porque ela sabe o que faz, e me deu o nome de Paulo de Tarso. Tipo assim, vamos segurar esse cara, porque ainda me botaram um pai espírita, fundador de casas, e uma mãe espírita, que hoje é presidente lá do Atualpa, há 22 anos, e com um nome desse, e com os pais desse, vai fugir como? Não tem, né? Então, mas nem isso nós queríamos. Desde o início, nós assumimos a responsabilidade na Casa Espírita, e eu lembro que, com meus 13 anos, eu era o coordenador da pré-mocidade, hoje juventude, né? E nós passamos um tempo no Rio, 26 anos no Rio, por conta dos estudos, e voltamos a Brasília e estamos lá no Atualpa. Então, é um prazer para mim enorme estar aqui e comungar com vocês algum conhecimento da doutrina espírita que nós já adquirimos. A casa nos passou uma tarefa, e é uma página, capítulo 16, do livro Caminho, Verdade e Vida. Uma página, olha o tamanho da página. Mas o que tem aqui dentro dessa página, com certeza mexe com todos nós. O título da página já começa meio que provocando a nós todos, porque ele diz assim: endireitai os caminhos. Endireitai? Porque está errado? Podíamos pensar dessa maneira. Por que endireitai? O que é endireitar? Corrigir, aprumar alguma coisa que não está correta, não está aprumada. Olha que coisa, olha que interessante. Isso é Emmanuel tocando em cada um de nós, porque esse livro é simples. Não, esse não. É esse mesmo. É o mesmo livro, é porque eu estou com outra capa. Esse livro é fantástico. Então, ele vai endireitar os caminhos. E como todo mundo já sabe, toda a página desses livros, que inclui o Vinha de Luz, o Fonte Viva e... qual é o outro? O Pão Nosso, como quarto, e o Ceifa de Luz, como alguns conseguem enquadrar nesse, como 5 livros, ele começa sempre com uma citação evangélica. Sempre com uma citação evangélica. E a citação evangélica está assim: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha que interessante. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele já remete que nós saibamos que o profeta Isaías disse isso. E essa passagem está em João 1:23. Só que, quando nós vamos a João 1:23, ele está citando João Batista. Já aparece uma terceira personagem. Primeiro, Isaías. Isaías foi quem?
um apóstolo, um profeta, desculpe, um profeta que consta um livro no Antigo Testamento, e Isaías realmente falou isso, e a gente foi buscar em Isaías 40, quando ele cita essa frase. Só que ele diz assim, olha a diferença dos verbos: preparai o caminho do Senhor, preparai. Aí ele volta ao que Emmanuel colocou: endireitai a nosso Deus. Ou seja, endireitar o caminho no caminho de Deus. Então, é uma citação de Isaías, que foi um profeta que, à época, falava muito em justiça e caridade, era a tônica de Isaías, justiça e caridade. Ele viveu em 4 reinos de Judá, e nessa tônica ele foi o homem de confiança de todos os reis, esses 4 reis de Judá, por onde ele passou. E o livro dele, no Antigo Testamento, vale a pena ler. É lógico que tem uma linguagem figurada e que a gente tem que extrair dessa linguagem os conceitos que hoje nós já temos mais claros. Mas João cita João Batista. João Batista cita Isaías. Olha como fica bem interessante. Eu vejo alguns espíritas falar assim: não me interessa o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está lá a nossa história do progresso do princípio espiritual. Está todo ele lá dentro do Antigo Testamento. Cabe a nós tentar entender e valorizar os seus diversos trechos. Isaías foi um profeta, e enquanto profeta ele trazia uma nova verdade e acrescentava verdades, as verdades que já existiam à época. João Batista foi o último dos profetas. O próprio Cristo diz isso, inclusive em Lucas 16, os profetas vieram até João Batista. E João Batista, quem era João Batista para citar Isaías? Nós sabemos que na passagem do Monte do Tabor, ele cita Elias como sendo a reencarnação anterior de João Batista. João Batista é filho de quem? Zacarias e Isabel. E desde o início da sua vida, Zacarias se dedicou à penitência do arrependimento. Olha que coisa interessante a história de João Batista. Ele queria que as pessoas, tem muito a ver com a nossa mensagem de hoje, endireitai os caminhos, que as pessoas tivessem o compromisso do arrependimento daquilo que fizeram. Para você se arrepender do que você fez, você precisa primeiro entender que você fez errado. Então, aí está a busca do conhecimento, a busca da instrução, para que você chegasse até esse ponto, do arrependimento. E ele pegou essa linha de atuação e criou o batismo do arrependimento, que era nas águas do Rio Jordão, à época. E daí, de João Batista, porque ele fazia esse trabalho em que buscava com que aqueles que se achavam em pecado, à época, desviados dos caminhos do Senhor, pudessem encontrar ali um refrigério. Se a gente observar bem, olha só, parece que tudo está conectado. Isaías é o livro, se eu não me engano, o 23º, o 26º do Antigo Testamento. E ao final do Antigo Testamento, João Batista fala de Isaías. Olha como está tudo na mesma linha. E vem João agora o apóstolo do Cristo, falar de quê? Falar de João Batista e também falar de Isaías.
Olha como parece que a linha toda, nada está perdido, não tem um elo perdido nisso tudo. Principalmente se considerarmos que Jesus está no leme, coordenando todo o nosso processo evolutivo. Então, João 1, no capítulo 1, ele cita assim, este era aquele quem eu dizia, o que vem após a mim, antes de mim, porque foi o primeiro que eu. Essa é uma fala de João Batista, em que ele reconhece que Jesus veio primeiro que ele, João Batista. Mas veio aonde? Como? Nas esferas espirituais, como o nosso governador, e que participou de toda a formação da terra. Então ele cita, já no primeiro capítulo, e se nós entendermos quem foi João Evangelista, o evangelho dele é meio que desgarrado dos outros três. Mateus, que sabemos que foi Levi, escreveu, ele era um cobrador de impostos, ele tinha escrita. Então, Mateus escreveu a história de Jesus. Marcos, que vem em seguida, João Marcos, que era sobrinho de Pedro, ouvia o que Pedro contava de Jesus, foi ter com Mateus, e se você hoje tirar o Evangelho de Marcos do conjunto bíblico, você perde 26 versículos, porque muito do que ele escreveu, ele ouviu de Mateus e ouviu do pai, do tio Pedro, Simão Pedro. Lucas, ele já não viveu na sequência de Jesus, em toda a vida de Jesus. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, esse Paulo de Tarso, que disse para ele, Lucas, é necessário que alguém vá lá e escreva a história de Jesus. E ele foi, e muito do que Lucas escreveu, ele ouviu muita gente na rua, ele via que um evento tal tinha se sucedido com Jesus, ele ia atrás, olha, como é que foi? Ele ouvia todos, e ele escreveu o seu evangelho. Já João, que é o quarto evangelista, está meio desgarrado disso, por várias razões. João não tinha escrita. Tinha um jovem, Salomão, e outro, que ajudava naquilo que ele, mediunicamente, muitas vezes, escutou e trazia. O capítulo 14 foi todo ele mediúnico de João. E João é esse que faz o texto mais amoroso, mais consolador. É ele quem diz que Deus é amor, e não o amor. Não vamos tomar o atributo pela causa. Ele dizia, Deus é amor, e foi a maior definição que a ciência hoje está conseguindo chegar, que se Deus existe, Ele está personificado na prática do amor. Então é João quem cita João Batista, que cita Isaías. Então, ele diz assim, João, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João falando de João Batista. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Muitos podem dizer assim, puxa vida, como é que João Batista disse isso? Se João Batista foi morto com 26 anos. Ele nasce, eu até fui buscar a data de nascimento de João Batista, João Batista, ele nasceu 2 anos antes de Cristo. Ou seja, com 26 anos, o Cristo estava conosco já há 24 anos. Não tinha começado o seu apostolado. Mas ele diz isso. Então, João Batista era verdadeiramente inspirado para poder dizer essas coisas.
Ele foi morto porque Salomé pediu a cabeça dele, todo mundo conhece essa história, veio na bandeja de prata, e acabou sendo morto porque ele coordenava, a suposição era essa, que ele coordenava uma nova revolução, uma revolta frente ao estado de coisas à época. E João foi preso, depois de 10 meses preso, a cabeça foi levada até Salomé. Então, tudo está conectado. É João Batista sendo falado por João Evangelista e falando de Isaías. Bem, esse João Evangelista que nós estamos falando, que é quem coloca essa frase no Caminho, Verdade e Vida, ele foi recrutado, foi convocado por Jesus com 24 anos. Eu fico pensando, dias de hoje, um jovem de 24 anos, se ele tiver seguido o caminho escolar, todo certinho, ele está ali por se formar na faculdade, e se ele é chamado por Jesus, qual é a sua postura frente ao convite? Mas João aceitou o convite e faleceu com 94 anos. São 70 anos colocado ao lado do Cristo. Bem, então ele diz isso, citando João Batista: estreitai o caminho, como disse o profeta. Primeira frase desse pequeno texto: a exortação do precursor. Ele está falando de João Batista, que é o precursor, mas já sabendo que essa mesma frase de João Batista Isaías tinha dito, permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Nós podemos observar um fato muito interessante que nós estávamos lendo no livro do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele diz que nós somos recorrentes em promessas. Ele diz assim: quando a gente vai reencarnar, nosso anjo da guarda, ou anjo guardião, já com o planejamento todo montado para nós, diz assim: vamos reencarnar? Olha, você está precisando disso, porque nós, de acordo com o livro dos Espíritos, nós escolhemos o gênero de prova, o gênero pelo qual nós vamos passar aqui nessa nossa reencarnação. Mas os detalhes, a formação de toda a nossa reencarnação é ali, discutida com o nosso anjo guardião, que nos acompanha sempre, está ali, torcendo por nós, parece torcida de futebol, está torcendo por nós. Se juntam a esse espírito, o espírito protetor, os espíritos protetores, que vão acompanhar, uns ficam, outros fazem o revezamento, mas estão sempre conosco. E nós reencarnamos, com diversas promessas. Promessa de ser melhor na paciência, ser melhor na tolerância, ser melhor no trabalho caritativo. Porque a gente, quando reencarna, a gente tem uma visão completamente diferente dessa que a gente tem aqui agora. É como alguém que enxerga todo o caminho. Nós estamos lá, reencarnando. Quando a gente chega aqui, por exemplo, nesse momento, a gente chega dessa parede a essa parede. A essa ou aquela lá ao fundo. Essa é a nossa visão. E às vezes a gente enxerga, como diz o ditado popular, a gente só vê o nosso umbigo. É a nossa casinha, o nosso ali, não falo com o vizinho de cá, não falo com o vizinho de lá, e a gente vem assim. Mas quando a gente está reencarnando, não é assim. A gente consegue enxergar uma família universal, consegue enxergar aquela família de espíritos com os quais a gente tem alguma rusga, e pede: deixa eu vir com fulano, porque eu tenho que endireitar, eu tenho que, quase o título do nosso estudo de hoje, né? Nós estávamos conversando na nossa casa com uma senhora, e eu acho que esse diálogo deve ter tido várias vezes também aqui no Saison. Ela disse assim: olha, eu vou tolerar o meu marido
nessa reencarnação, para que na outra eu não quero ver ele de jeito nenhum. Aí a gente falou para ela, sim, então se você tolerar nessa, na outra você tem que vir com ele, para aprender a amar. Então você já faz um pacote, tolera e ama. Curiosamente, logo depois ele entrou com mal de Alzheimer, hoje ele nem a ela reconhece, e ela cuida dele com o maior carinho. Não sei se por conta dessa conversa, lógico, talvez que não, mas é uma companheira bastante entrosada em todas as atividades da nossa casa. Então, é isso que ele fala. Nós estamos acostumados a prometer, reencarnar, não fazer aquilo que nós prometemos, voltar e pedir de novo para voltar. Sempre esse processo cíclico de ir e de voltar. Algumas vezes, nós fazemos a seguinte afirmação: olha, eu já consigo ser melhor nisso, já consigo ser melhor naquilo, mas você sabe de uma coisa? Tolerar os meus vizinhos, meus amigos, as pessoas do meu trabalho, eu não consigo ainda. Eu vou deixar para a próxima reencarnação. Alguém já ouviu isso? Deixar para a próxima reencarnação? Quantas vezes a gente pega, exclui alguma coisa que dá muito trabalho, e fala assim, para essa não, deixa para outra. Quando a gente faz isso, primeiramente, nós estamos sabotando aquele trabalho grande que foi feito para reencarnarmos. Cada um de nós teve esse trabalho. Nós estamos frustrando o nosso anjo guardião, os espíritos todos que torcem por nós. A gente simplesmente pega uma fatia de trabalho e joga para a outra. Sabe lá como ela vem? Na outra. E, principalmente, nós estamos frustrando os planos de Deus, que querem que nós, degrau a degrau, nós possamos ir subindo ponto a ponto, até que nós sejamos homens felizes e tenhamos paz verdadeira. Bem, a frase seguinte do nosso texto diz assim: em todos os tempos, observamos criaturas, em todos os tempos, parece que está falando para a gente, olha só, observamos criaturas que se candidatam a uma fé, que anseiam os benefícios do Cristo. Aí a gente lembra o seguinte: nós temos a mania de querer orientar Deus, nosso irmão Jesus, os espíritos, os amigos, como é que eles devem fazer. Eles já fazem, eles já estão conosco o tempo inteiro. Nós que não vibramos na mesma sintonia que eles, e a gente fala, ó Deus, ajuda ele, ó, faz aquilo por mim, e nós estamos sempre contando com a misericórdia de Deus. Todo mundo sabe, bem, alguns podem não saber, a palavra misericórdia, na sua origem, significa acréscimo de justiça. Sabe o que é acréscimo de justiça? É quando o que é justo em termos de justiça para cada um de nós, a gente tem um pouquinho a mais. É que alguém que faz uma prova, estudou para tirar 7, tira 8. Esse um ponto a mais veio por misericórdia. Esse um pontinho a mais, essa coisinha pouca a mais. Então a gente está sempre contando com esse pontinho a mais, com a misericórdia. A gente não fez o dever de casa e está contando, não, me ajuda. Sim, mas você fez? Não, mas dá dessa vez, me ajuda dessa vez, a gente vai assim. E vai nesse processo repetitivo em nossas vidas. Aí ele continua, clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimados e vencidos. Eu tenho certeza que a gente não esse texto não é para nós. Clamam por sua paz,
pela presença divina. E muitas vezes fazemos considerações, como ele diz assim, inquietações injustas frente a todo o processo. E acabam desanimados e vencidos. É sério isso, hein? Dentro de um processo reencarnatório. Aí ele continua. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Nós vibramos com ele? Diversas passagens evangélicas, Jesus fala assim, quer estar comigo? Vai fazer o que eu faço? E muitas vezes a gente fala assim, não, até a porta ali do Cezon eu vou bem. Passou dali, eu tenho que ver o ônibus, se o carro está estacionado, se a casa não sei o que, e esquece. E eles estão, alguns dos nossos amigos menos felizes, estão lá fora, aguardando que a gente saia e volte a pensar igual ao mundo. Esqueça tudo que a gente ouviu aqui dentro. Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante das suas amarguras? Que esfera longínqua? Se a gente não tem aqui dentro, não vai estar em esfera nenhuma. Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Então, ok, paramos aqui. O Cristo em cada dia, eu ainda vou ser mais cirúrgico, em cada segundo, em cada momento, por menor que seja, o Cristo está junto de nós. De nós, não, ele coloca aqui, ele está junto de nós, de todos os discípulos sinceros, em que tomamos, no nosso processo de vida, as mensagens dele para cada dia ir melhorando um pouquinho. Aí ele coloca assim, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Correm em direção ao Cristo, desatentos ao conselho de João. Que João é esse? João Batista, em que ele diz, endireitai os vossos caminhos, que também já foi dito por Isaías, como a gente já colocou. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada que tem vivido, para que a gente possa sentir. E parece que a vibração interior muda, quando a gente está nesse processo de estar mais próximo da mensagem do Cristo. Então, ele diz, é preciso retificar, um outro sinônimo para endireitar, a estrada em quem tem vivido. Muitos choram em veredas de crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o apego às paixões avassaladoras do campo material. É interessante nós colocarmos uma observação que em diversas obras espíritas cita-se que Jesus, ele evoluiu em linha reta. Alguém já ouviu isso? Que Jesus evoluiu em linha reta? Já ouviu? É de a gente pensar como isso aconteceu. E numa entrevista que nós fizemos com o nosso irmão Haroldo Dutra, um palestrante que já está aí aparecendo na mídia bastante forte, ele disse o seguinte, sabe o que é isso? É evoluir em linha reta? É que quando Jesus, como todos nós, criados simples e ignorantes, há muitos anos, e aí a gente não sabe nem quantos anos para entender a vida de Jesus, cada vez que ele tinha um conhecimento de algo que era bom para ele, ele não fazia mais errado. Nesse sentido,
Pode ser até que, nesse processo evolutivo, possa ter uma queda, um erro. Mas, quando alguém diz a ele, olha, o certo é esse, ele seguiu em linha reta. Em cada uma das virtudes, em cada um dos momentos da sua vida. O que acontece conosco? Quando eu falo conosco, eu estou me envolvendo também. O que acontece conosco? Às vezes a gente já sabe o certo e continua fazendo errado. Já sabe o que deve ser, como proceder, continua fazendo errado. Vamos endireitar os nossos caminhos, que é o título da página, e seguir em linha reta como Cristo seguiu. Cada vez que um conhecimento novo chegava, ele assimilava, incorporava e a partir dali não fazia mais. Nós precisamos ouvir várias vezes para determinadas horas entrar algo em nós. Então ele diz assim: em tais condições em que cuidamos do campo material, temos o erro sistemático, estamos nas veredas do crime, em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. É uma afirmação de Emmanuel. Não é justo que a gente vá em direção ao Cristo. Se queres que Jesus venha santificar tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te rodeiam e cinti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção, a bênção do Cristo. É essa a proposta da página de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. E é dentro desse espírito que a gente deve sair e dizer assim: eu vou vigiar cada ato, cada pensamento meu. Pensamento é difícil, né? O próprio Chico Xavier disse: eu já consigo controlar meus impulsos, eu já consigo fazer o bem, mas ainda não controlo todos os meus pensamentos. Chico diz isso, quanto mais cada um de nós, que no primeiro input negativo, a gente embarca. E sabendo que a proposta do Cristo, a proposta da doutrina espírita, a proposta de qualquer filosofia para que sejamos felizes, é a caridade consigo próprio, a caridade com o próximo. Quando como eu falei no início, eu tenho toda a minha vida na casa espírita. E uma vez meu pai, nós éramos 4 irmãos, 4 homens, eu não tive irmã. E meu pai chegou e falou assim, a gente fazia o culto, mas o culto lá em casa era palestra, porque vinha tanto convidado que juntava 30, 40 pessoas. Mas tinha a hora do culto, aquele culto assim, a gente via uma reportagem muito deprimente na televisão, vamos fazer uma prece, vamos sentar para fazer um culto. E certa vez ele disse para mim assim, para mim e para os meus 3 irmãos, eu vou dar um presente para vocês. Isso foi 2 anos antes da sua desencarnação. E esse presente eu queria passar para vocês pela primeira vez que eu venho a essa casa, que é uma história que ele contou para nós guardarmos. E eu guardei, tanto que eu estou contando aqui, né? Essa história, ao final da história, eu vou fazer uma pergunta a todos nós, e eu queria que ninguém respondesse, e nem sugerisse por do lado qual seria a sua resposta. Cada um vai responder e guardar para si essa resposta. Está combinado assim? Ninguém responde, nem deixa o outro perceber o que responderia. Ele contou a seguinte história para nós em casa, num desses mini cultos que nós fazíamos às vezes 2 vezes por dia. Ele disse assim, que existia um menino de 7 anos de idade nos Estados Unidos, chamado Jones. E esse menino,
era uma época como essa agora, nós estamos encaminhando para o final de novembro, nosso Natal, as comemorações natalinas, e a mãe perguntou para ele: Jones, o que você quer ganhar de Natal? E ela ficou surpresa com a resposta dele. A resposta dele foi a seguinte: eu quero ver Jesus. Aí a mãe falou assim: não, peraí, ver Jesus, ó, tem várias capas de livro aí que tem a figura de Jesus. Não, mãe, eu quero ver mesmo. Não, você pode sentir Jesus no coração, tentando contornar a situação com o garoto. E o garoto disse: não, mãe, eu quero mesmo ver Jesus. Esse é meu presente de Natal. A mãe não podendo cumprir com um presente para o garoto, deu qualquer presente no Natal. E no ano seguinte, com 8 anos, ela perguntou de novo: o que você quer de Natal? Eu quero ver Jesus. E ela arrumou vários argumentos e não conseguiu demovê-lo dessa história. Com 9 anos, a mesma coisa. Com 10, a mesma coisa. Com 14 anos, Jones procurou um seminário e se candidatou a frei. E o superior do seminário disse a ele o seguinte: Jones, o que você veio fazer aqui no seminário? Qual é o seu objetivo em entrar para o seminário? Meu objetivo aqui é o seguinte: eu acho que aqui eu tenho condições de ver Jesus. Talvez lá fora não, mas aqui eu vou ter condições. É isso que você quer? O que eu quero é ver Jesus. E aquilo passou meio que desapercebido, mas toda vez que ele conversava com esse superior, ele remontava a história: eu quero ver Jesus. Nesse seminário, todos faziam um trabalho manual, esse trabalho era vendido, e os freis guardavam um dinheirinho como se fosse uma poupança. Quando Jones saiu, já Frei Jones, aos 21 anos de idade, e foi para uma paróquia distante, numa cidade pequena, uma cidade muito envolvida com o meio rural, ele chegou lá, viu a paróquia pequena, mas tinha um terreno grande atrás. E ele percebeu, ao chegar na cidade, para assumir a paróquia, que ele tinha muitas pessoas na rua, com fome, mendigos, e ele falou assim: já sei o que eu vou começar a fazer nessa cidade. Ele pegou aquelas economias dele, montou uma mesa grande, comprou pratos, e ele fazia o seguinte: acordava de manhã, rodava todas aquelas fazendinhas, chácaras próximas, com 2 bolsas, enchia as bolsas, um dava uma cenoura, outro dava outra verdura qualquer, um alface, aqui, uma abóbora ali, e ele fazia uma sopa enorme. E essa sopa era servida para todos, ele saía depois convidando todos para tomar essa sopa lá, na paróquia. Depois todo mundo estava sentado, ele colocava o prato na frente de cada um. Antes de servir, ele ia a um canto e fazia uma oração dele. A oração era sempre a mesma: Jesus, está aí a sua sopa, estão aí os nossos irmãos, mas o que eu quero mesmo é vê-lo. Agradecia a oportunidade de trabalho e voltava, servia a sopa, e o trabalho era realizado sempre assim. Com 22, 23, 24 anos, já bem mais seus 30 anos, carregando aquelas 2 sacolas, a oração era sempre a mesma: Jesus, está aí a sua sopa, estão aí nossos irmãos, mas o que eu quero mesmo é vê-lo. Agradecia a oportunidade de trabalho e seguia. Quando o Jones tinha seus 50 anos, ele conseguiu um ajudante, porque as sacolas ele carregava e ele já estava corcundo, de tanto peso, todos os dias de manhã. E ele colocou um sino na parede e disse para o ajudante dele: toda vez que eu estiver em oração e demorar, você toca o sino e eu venho para servir a sopa. Ele servia, colocava os pratos, todo mundo sentava, ele pedia um minutinho. Ele construiu
um oratório, apoiado numa árvore, com a escada caracol, e lá em cima ele subia. Ele subia, chegava lá e dizia a mesma coisa: Jesus, está aí a sua sopa, estão aí nossos irmãos. Mas o que eu queria era vê-lo. Agradecia a oportunidade de trabalho, descia a escada em caracol e ia servir a sopa. Isso durou até que ele tivesse 83 anos. 83 anos. Dos 7 aos 83, ele pedindo a mesma coisa. Então, certo dia, aos 83 anos, ele coloca os pratos todos, vai até o oratório, sobe o oratório já com dificuldade de andar, subir aquela escadinha caracol, chega lá em cima e ele diz: Senhor, está aí a sua sopa, estão aí nossos irmãos, mas o que eu queria era vê-lo. E quando ele vai agradecer a oportunidade de trabalho, como que uma nuvem, como que uma fumacinha, a imagem do Cristo é feita. E ele pulando, alegre ali, contente, porque estava vendo Jesus pela primeira vez. E ele começa um diálogo curto com Cristo, naquela hora. E pela primeira vez na vida, o seu ajudante lá embaixo toca a sineta, para que ele pudesse descer e servir a sopa. Aí eu pergunto a vocês, e como a gente combinou no início, ninguém responde, né? O que cada um faria? Ficaria, depois de 83 anos pedindo, no diálogo com Jesus, ou descia e servia a sopa? É só essa a pergunta. Faria o que naquela hora, se nós fôssemos Jones? Todo mundo já respondeu? Para si próprio? Para o íntimo? Sabe o que Jones fez? Naquela hora, velhinho, ele chegou para Jesus, formado, como eu informei, e disse assim: Cristo, espera um pouquinho, eu vou lá embaixo servir a sopa. E desceu numa velocidade que há muito tempo ele não tinha descido daquela forma, naquela escada, em caracol. Foi lá embaixo, serviu, e já ficava com a concha assim para ver quem queria repetir. Porque ele já colocava rápido para o negócio acabar rápido. Porque ele estava sabendo que lá em cima ele ia ter um diálogo, continuar seu diálogo com Jesus. E quando acabou, ele correu, falou para o ajudante dele: vai juntando os pratos, eu volto para te ajudar. Subiu numa rapidez. Chegou lá em cima, Jesus não estava mais. Aí ele falou assim: ô Jesus, foi muito pouquinho. Foi muito pouquinho. Nessa hora que ele está, naquela lamentação ali, gostosa, né? Embora também tivesse que agradecer a oportunidade, a imagem se forma novamente. E ele, de novo, começa a pular com aquela batina surrada, e ele diz assim, Jesus diz a ele, aliás, não, ele fala, né? Jesus, você voltou. Jesus fala assim: Jones, eu voltei porque você foi. Porque se você tivesse ficado, eu teria ido e não tinha voltado. Agora que você foi lá servir a nossa sopa aos nossos irmãos, você vem comigo. E ele baixa a cabeça e desencarna e vai com Jesus. A proposta da doutrina espírita, a proposta da doutrina cristã é que a gente redirecione, como diz a página, todo o nosso processo de vida. No lidar com qualquer um dos nossos irmãos, na rua, em casa, no trabalho, onde for. Porque não tem outra saída. É a caridade permanente, constante, e como ele diz aqui na passagem, com boa vontade. Porque o maior beneficiário de tudo que nós fizermos somos nós mesmos. É o conhecimento íntimo que cada um vai adquirir nessa jornada. Eu espero que cada um tenha respondido que desceria.
para servir a sopa. Então, é isso que Jones fez. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.